Graça e paz a todos. Eu gostaria de fazer um convite para você para fazermos um estudo no livro do profeta Daniel, tendo como base a revista da CPAD de 2024, direcionada a jovens, né? Ela trouxe esse tema que eu acho propício, né, para nós aprendermos. O texto principal vai falar aqui, né, tendo um versículo como base, que é em Daniel capítulo 1, versículo 3, que fala assim, ó: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Tendo como resumo, fala: Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. É o que nós vemos ali, Daniel passando e vivendo ali na Babilônia. O texto usado aqui para esse início é Daniel capítulo 1, do versículo 5 ao 14. Eu estarei lendo. Se você tiver a possibilidade de ter a Bíblia ao seu lado, é bom para acompanhar. Versículo de número 5 diz assim: E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs a Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinado a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele aos vossos rostos muito tristes, do que os jovens que são vossos iguais. Assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a vossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e o experimentou 10 dias. Então está aí o texto a qual Daniel ele é convidado ali a comer dos manjares do rei, participar da mesa ali, enfim, e ele assentou o seu coração em não participar disso. Então, o livro de Daniel, ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Por quê? Em virtude das revelações e visões escatológicas que o Senhor deu ao profeta. Daniel é um livro histórico e profético. Ele abrange o período no qual os israelitas estiveram exilados na Babilônia, destacando as experiências marcantes e desafiadoras de Daniel e seus amigos em terras estrangeiras. Quando estudamos aí ele, então nós entendemos aí a relevância e urgência, né, da mensagem de Daniel para os nossos dias. Daniel é um exemplo, né, inspirador para os cristãos em geral, e os jovens, né, geralmente é usado muito esse texto aos jovens aí em particular, por saber aí que Daniel e os seus amigos foram levados jovens ali, tá? O testemunho de vida nos encoraja a enfrentar aí as adversidades e a cultura secularizada, pluralista e neopagã que predomina na sociedade a qual nós vivemos. É um modelo de líder levantado por Deus numa cultura hostil. E é isso que
nós vemos aí como exemplo de Daniel, tá? Dando um panorama geral aí do livro, os 12 capítulos do livro de Daniel, ele percorre um longo período aí de história, começando com a primeira invasão da Babilônia, que aconteceu a Judá em 605, até a queda da Babilônia diante do Ciro, né, o rei da Pérsia, que foi em 536. O livro ele narra a trajetória de Daniel e de seus amigos, destacando os desafios culturais, políticos, morais e espirituais que eles suportaram em terras estranhas. Ao longo de todo esse tempo, o profeta viveu e serviu com fidelidade a Deus perante as cortes imperiais, desde a juventude até a sua velhice. Também registra as mensagens proféticas que o Senhor lhe revelou, inclusive interpretações de sonhos, visões de animais simbólicos e uma visão detalhada dos eventos escatológicos. Por isso, o livro é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. Autoria e mensagem. É dominante entre os estudiosos judeus e cristãos que o autor desse livro é o próprio Daniel, conforme atestam a evidência aí no próprio texto. A referência de Jesus, a qual nós lemos, falando a respeito do profeta Daniel, os seus registros históricos revelam um período crucial e angustiante para os israelitas, no qual viveram exilados em meio a uma cultura diferente e hostil. O seu conteúdo vibrante aí compõe uma mensagem repleta de significado e ensinamento, destaca a necessidade de o crente manter a fé inabalável em momentos de adversidade e nos recorda de que podemos ser íntegros em qualquer ambiente. Mostra que Deus é soberano e o Senhor da história, pois o reino, o domínio, a majestade dos reinos lhe pertencem, assim como está descrito no capítulo 7, versículo 27. Vamos lá para a estrutura e peculiaridade. Por se tratar de um documento histórico e ao mesmo tempo profético, é possível dividir o livro em duas seções, que formam um perfeito. Na primeira parte, do capítulo 1 ao 6, são narrados os fatos e as experiências importantes da vida de Daniel dentro da Babilônia. Na segunda parte, do capítulo 7 ao 12, estão as revelações, acontecimentos dos séculos seguintes e até o tempo do fim. Uma das peculiaridades do livro de Daniel é que, embora seja considerado um profeta, Daniel não profetizou diretamente ao povo, como outros profetas no Antigo Testamento. Em vez disso, ele serviu como um conselheiro e intérprete de sonhos e visões para reis e governantes da Babilônia. Outra característica notável desse livro é o uso das linguagens diferentes. A maioria da parte do capítulo 2 ao capítulo 7 está escrita em aramaico. O capítulo 1 e o capítulo 8, o final do livro, são escritos em hebraico. Essa mudança de língua reflete a natureza do livro, que abrange eventos ocorridos na Babilônia e profecias reveladas a Israel. Daniel, ele é uma história de fé extraordinária, que ele deposita em Deus, vivida no auge do poder executivo, do pleno repleto estava próximo ali à vida pública. Relata os acontecimentos cruciais da vida de 4 amigos, que mais à frente é visto, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que nasceram aí, no pequeno estado de Judá, no Oriente Médio, em torno de mais ou menos 2.500 anos atrás. Como jovens membros da nobreza, ainda adolescentes, foram levados cativos pelo imperador Nabucodonosor e transportados para a capital Babilônia, a fim de serem ali educados na administração babilônica. Daniel conta que eles subiram ao alto escalão do poder, não só do Império Mundial ali, que a Babilônia se tornou ali naquele momento, mas também do Império Medo-Persa, porque logo após o Medo-Persa domina ali a Babilônia, e eles continuaram ali tendo esses importantes
atributos ali, essas importantes áreas, eles estavam ali em destaque, né? O que torna notável a história de fé desses jovens é que eles não só continuaram a devoção, né, particular prestada a Deus, que desenvolveram na terra natal, mas também mantiveram um notório testemunho público em uma sociedade pluralista que se tornava cada vez mais antagônica, né, à fé deles, e por isso que sua história tem uma mensagem tão poderosa para nós hoje. As fortes correntes do pluralismo, do secularismo ali na sociedade ocidental contemporânea reforça pela correção politicamente aí, paralisante, jogada cada vez mais escanteio a expressão de fé em Deus, confiando-se a possível esfera particular. E eles venceram, então, passando ali por esses dois períodos ali, tendo, né, os assírios como liderança, e eles mantiveram firme ali na sua fé, e logo após tivemos ali os persas, né, do Persa ali, a qual eles continuaram fiel a Deus, né, um exemplo aí de fidelidade. Vamos lá, vamos compreender aí um pouco mais a respeito do contexto histórico, tá? No pano de fundo histórico dos primeiros capítulos, né, do livro de Daniel, há um cenário de agitação e instabilidades decorrente da disputa pelo predomínio político da região. Em 605, após a derrota do faraó Neco no Egito, na Batalha de Carquemes, está descrita lá em Jeremias 46, né? A Babilônia estava se consolidando ali como grande potência mundial, liderada ali por Nabucodonosor. O exército babilônico invadiu e sitiou Jerusalém no terceiro ano do reinado de Joaquim, descrito ali no livro dos Reis, no capítulo 24, de 1 ao 6, era o início das invasões babilônicas. O reino de Judá e sua capital, posteriormente, em duas outras oportunidades, a cidade voltou a ser invadida. Ela foi invadida também, né? Primeiro em 605, depois em 597 e depois em 586, ocasião em que a cidade foi arrasada e o templo destruído, já em 586. E aí eles estão ali, aqueles que estavam em Israel, havia ascendido ali um rei ali chamado Joaquim, que era filho de Josias, ele que sucedeu o pai ali, né, aos 25 anos de idade. Está registrado em 2 Reis, no capítulo 23, tá? Ele foi um rei ímpio, né, que não andou no caminho do Senhor. E o profeta Jeremias proclamou a mensagem de Deus, alertando a Joaquim, o povo de Judá, sobre a vinda do juízo divino devido à idolatria e à injustiça. Jeremias ali exortou o rei e o povo a se arrependerem e a se voltarem para Deus. Joaquim não apenas rejeitou as palavras do profeta, mas também queimou o rolo do qual a palavra de Deus estava escrito. Isso nós temos relatado em Jeremias, capítulo 30, versículo 20 e 26. Né? Não só, né, não deu crédito àquilo que Jeremias estava profetizando, como queimou ali o rolo ali, a qual estava escrita essa profecia, né? Logo após, né, nós olharmos para o livro de Jeremias, o seu ajudador ali, ele reescreve isso aí para que fique ali para a posteridade. E Deus castiga o seu povo, né, nesse cenário. Israel havia virado as costas para Deus. Em vez de arrependimento, os líderes e a nação endureceram o coração, para não seguirem os seus estatutos. Por essa razão, o Senhor estava disciplinando o povo da promessa. Ao permitir o seu cativeiro e a destruição da cidade, o profeta Daniel é enfático a escrever que foi o Senhor que entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor e permitiu que os utensílios do templo fossem saqueados e profanados. O Senhor corrige quem ele ama, assim como nós podemos ver em Hebreus capítulo 12, versículo 6. E toda a história está sobre seu controle, né? Assim nós cremos. Ele é soberano sobre todas as coisas e até mesmo os ímpios podem ser usados
para cumprir a sua vontade. Vamos lá agora para a relevância aí do livro de Daniel para os nossos dias hoje, uma aplicação para nós, tá? Um livro, podemos dizer aí que ele é um livro para todas as épocas. Olhando para a jornada íntegra, né, desse jovem hebreu, até a sua velhice, ele manteve-se assim, chegamos à conclusão de que o livro de Daniel é para todas as épocas, né? Retirado à força de sua casa, quando, né, ele foi retirado ali, tido ali como escravo, né, quando ainda tinha cerca de 14 anos ali. Daniel foi conduzido até uma terra estrangeira, dentro de uma cultura hostil, cercada por inimigos, enfrentou diversos ataques e desafios ao longo da sua trajetória, esteve exilado por mais de 70 anos até o fim da vida, enfrentou conspirações, mudanças culturais e políticas, sendo pressionado de diversas formas, mas não negando a sua fé. Embora centenas de anos tenham se passado desde a sua época, sua trajetória é um exemplo inspirador para os dias em que estamos vivendo. O livro de Daniel, por ser a palavra de Deus, continua atual e a sua mensagem, ela urge, né, para esse tempo. A história de Daniel pode ser a nossa história também, já que estamos aqui nesse mundo, assim podemos identificar, né, como Daniel. Estamos vivendo em uma sociedade em que a cultura ela é hostil para nós, que somos cristãos, e a cada vez mais percebemos isso. Vamos lá, né? Mais um dos pontos aqui, um mundo transtornado. O período do profeta, ele foi um dos mais turbulentos em termos de mudanças geopolíticas na região do Oriente Médio e no mundo antigo. Ele viveu em um mundo cujas as características se repetem hoje. Quais são? Primeiro, mundo frágil e cheio de incertezas. Estudiosos, eles têm caracterizado o período recente, principalmente o pós-pandemia, como um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. A Babilônia, ela era palco das transformações e agitações globais da sua época. Daniel viu o império desmoronarem, os reis caírem, né? Enquanto as pessoas sobreviviam com expectativas aterrorizantes. A sua trajetória irá nos ensinar a encontrar a resistência e coragem em dias ruins, além da esperança numa época de desespero. Segunda característica, né, um mundo com constante transição de poder, é aquilo que Daniel estava vivendo. Daniel serviu nos impérios babilônicos e Medo-Persa com a mesma fé, fidelidade. Nenhum soberano o fez mudar sua convicção, tampouco poder o seduziu. Com ele somos lembrados de que os reis, presidentes, governantes dessa terra passam, mas o Senhor permanece para sempre. Não importa que esteja no poder político, o cristão mantém sua esperança sempre em Deus. Mais uma característica, né? Um mundo de conflito e violência. Daniel, ele viu de perto os horrores da destruição provocada pela guerra entre nações e sentiu na pele o sofrimento decorrente do exílio. Semelhante, o mundo contemporâneo continua a ser palco de conflitos intensos e internacionais. Ações terroristas e violências de todas as formas provocam dor e migração forçada. Isso nos faz recordar das pessoas que se encontram nessa situação, que precisam da nossa oração, apoio e eles buscam por soluções. Outra característica, né, um mundo hostil aos valores judaico-cristão. É possível traçar um paralelo da época de Daniel com o panorama da cultura contemporânea, essencialmente hostil à visão do mundo judaico-cristão. Da mesma forma que aquele jovem hebreu foi pressionado a abandonar a sua crença em razão das pressões culturais e religiosas dentro da Babilônia, os cristãos de hoje estão enfrentando ataques severos da cultura, que são anticristã, exemplo do relativismo e do secularismo dentre outras correntes filosóficas, como
veremos no decorrer aí mais à frente, né, a respeito, quando tratarmos mais um pouco da história de Daniel. O livro de Daniel nos ensina a ter sabedoria e inteligência espiritual para combater as estratégias do inimigo no tempo presente. Vamos lá, né, para terminarmos essa lição, falar sobre a devoção e o testemunho público. A inspiração do livro de Daniel vai além da devoção pessoal. O seu testemunho nos mostra que a sua convicção não estava confinada ao ambiente privado, preferindo enfrentar os leões e renunciar a uma confissão pública da fé. Ele, parte ali, ela se torna tão pública que ele é sentenciado à cova do leão, e ele enfrenta ali. Ele é um grande exemplo bíblico de como podemos usar a sabedoria e o conhecimento de Deus para testificar em diversos lugares da sociedade. E assim nós terminamos. E tem, não sei se você conseguiu acompanhar o raciocínio aí, tem essa possibilidade de estar ouvindo mais de uma vez. Já que é o primeiro, eu gostaria de deixar aí, você possa entrar em contato aí, através do chat mesmo, deixar alguma opinião, se tiver alguma dúvida pode deixar, estarei respondendo. E eu deixo 5 perguntas para vocês responderem. Primeiro, por que o livro de Daniel ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento? Segunda pergunta, em quantas partes podemos dividir o livro de Daniel? Terceira pergunta, quem entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor? Quarta pergunta, o que Daniel enfrentou ao longo da sua vida? E quinta e última pergunta, o que o testemunho de Daniel nos mostra? Deus abençoe, até a próxima aula.